tarde, meus amigos clientes, parceiros de negócios. Isael Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. Mais uma vez, estamos aí nessa semana abençoada por Deus, né? Nessa quarta-feira maravilhosa, para tratarmos mais uma vez sobre a reforma tributária. Mas hoje, tá? Antes de mais nada, quero pedir aos nossos amigos, clientes e parceiros de negócio que se inscrevam no nosso canal, né? Dê o seu likezinho lá, para que a gente possa cada vez mais levar conteúdos aí da reforma tributária para os nossos amigos, clientes e parceiros de negócio, ok? E hoje nós vamos estar falando de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco mais tranquila, tá? E ao mesmo tempo falando aí da obrigatoriedade das empresas a começar a fazer as análises de como a sua empresa ela vai estar passando, né, a quantidade de tributos a maior que vai ter, independentemente do seu ramo de atividade, né, com a reforma tributária que está vindo aí. Lembrando vocês que o Virgílio Contabilidade já está em fase final de análise dos seus clientes, né? Fechamos aí parcerias para que nós pudéssemos desenvolver esse fechamento do ano de 2025, como se a empresa já estivesse no regime regular, pensando já para a reforma tributária daqui a 2 anos, tá? Então nós temos aí esses 3 meses até agora, finalzinho do ano, para finalizarmos isso, e a partir de janeiro estaremos transmitindo as informações para os clientes de maneira bem simples, tá? Para que eles possam entender qual será o impacto que eles vão ter nas empresas deles. Lembrando, né, vocês que têm muitos produtos ainda, muitas leis complementares, muitos artigos que ainda vão sair, né? Lembrando a Lei Complementar 214 de 2025, que ela está aí, e logicamente outras leis, outros artigos, tudo mais, vão acabar vindo, né? E essas mudanças dos regimes, essas mudanças dos produtos, vão acabar sendo elencados ali pela tabela que nós temos, pelas NCMs, e ali realmente é o que vai acontecer, as mudanças finais. E ali, logicamente, é que nós teremos os valores, né, concretos, para assim dizer, mais viáveis, que nós possamos passar para os clientes qual vai ser a base da tributação, e o que vai aumentar isso no fluxo de caixa de vocês, ou seja, né, total de impostos que vai ser aplicado e pago. E lembrando que nós, nessa modulação que estamos fazendo, na segunda situação, nós iremos colocar, já pensando lá na reforma tributária, né, como um todo, mas já pensando na antecipação desses tributos, né, que é o chamado Split Payment, né, o Split Payment inteligente, e ali sim nós vamos levar também meados já do ano que vem para os nossos clientes, como se já estivesse nessa plataforma do Split Payment 100% funcionando, que é o Split Payment inteligente, onde basicamente, né, a hora que ele receber ali a venda que ele fez, né, para o consumidor final ou qualquer outra empresa que ele trabalhar, se é uma indústria, atacadista, distribuidor, enfim, já vai ser descontado esses impostos lá na fonte, ok? E isso, logicamente, impacta diretamente no caixa, vai dar uma pancada, e não vai ter mais o chamado jeitinho brasileiro, como alguns ainda acabam fazendo por aí, tá bom? Então, na realidade, gente, o que vocês têm que entender hoje com esse vídeo, tá, que vai ser direcionado exatamente para isso, é o chamado planejamento tributário. Então, nós temos 2 tipos de planejamento tributário importantes para que vocês entendam, já pensando em reforma tributária. Hoje, nós analisamos todo o faturamento da empresa, com suas despesas, né, durante o decorrer do ano. Ao final do ano, nós fechamos ali 2025, vamos pensar assim, tá? 2024, 2025, tá? E com isso, nós conseguimos analisar se a empresa está no lucro presumido, qual o imposto que ela pagou durante o ano, ok? E já modulando, já colocando essa empresa no lucro real. Então, o que acontece? Chegou lá em janeiro de 2026, pensando em 2025 para 2026, apresentamos para os nossos clientes, tá? Ou seja, quanto que você pagou de impostos, tá? 2025 no lucro presumido. Quanto que você pagaria no lucro real da mesma maneira que você está trabalhando. Porém, o lucro real nós temos mais opções, de irmos atrás de mais notas de despesa comprovadamente que aquilo está sendo consumido no seu
no seu estabelecimento, na sua empresa, tá? Então, os combustíveis, que de repente você não pegava nota, que dá direito, né? São muitas despesas que podem ser lançadas, uma manutenção veicular, uma manutenção predial, mão de obra de pedreiro, construtor, né? Enfim, mão de obra na manutenção do seu veículo, pintores, né? Tem que também correr atrás de documento fiscal, que é mais complicado, na fiscal de serviço, enfim. Ali nós conseguimos fazer essa análise juntamente com o cliente e conseguimos, né, planilhar isso de maneira bem simples, o que ele teria de economia tributária, tudo dentro da lei. Porque a Receita Federal, ela não proíbe que o empresário faça um planejamento tributário, porque ela não quer que você recolha tudo no ano e quebre no ano seguinte. Porque você gera emprego, você gera renda para a sua cidade, né? E você consegue também, nesse momento, estar cada vez mais consumindo, se é uma indústria, consumindo outros insumos de produção. Se você é apenas uma empresa, né, um comércio varejista, por exemplo, está vendendo um produto, comprando e vendendo, está comprando indústria. Então isso, logicamente, tem um movimento, é isso que a Receita quer. A Receita Federal, ela não é ruim, ela quer cobrar o que é direito dela. Tá? E o empresário também, pela própria normativa, tem direito de escolher o que é o melhor regime tributário. Então, muitas empresas, elas acabam erroneamente escolhendo o regime errado por falta de desconhecimento se a empresa compensa por lucro real, o lucro presumido, ou até mesmo simples nacional. De repente, ali o cálculo muito bem feito. Tá? É importante que vocês, empresários, entendam que o Simples Nacional, vou pagar menos impostos, não é bem assim, depende do seu faturamento, depende do teu negócio, depende do que você compra, o que você vende, para quem você vende. E lembrando as empresas do Simples Nacional, que nós vamos ter dois tipos de apuração com a reforma tributária. Ela pode permanecer na apuração por dentro, né, o DAS dela por dentro, faturou lá 100 mil, exemplo, tá? 10%, 10 mil reais, vai pagar ali o DAS, ou ela pode fazer a opção também do regime regular, estando simples para o regime regular. E aí também tem que se fazer o planejamento tributário para ver o que compensa para essas empresas. Gravei um vídeo a semana passada, ou retrasado, não me lembro agora, mas esse vídeo fala um pouco sobre a empresa do Simples Nacional. Então, para que se você vende aí pro comércio, né, comércio aí mesmo, tá, para o consumidor final do comércio, acaba não compensando entrar no regime irregular. Porém, se você é uma empresa que trabalha e vende tanto para o comércio, vende também para as empresas que vão ficar no regime regular, hoje conhecida como lucro real e lucro presumido, tá? Então tem que se fazer a análise ali sim, se compensa você fazer as duas operações, por dentro quanto por fora. E não deixar chegar no último momento, porque para a opção vai ser 2 meses antes do final do ano. Então tem que se atentar, tem que tomar cuidado para que não cometa erro na hora da apuração. Então a importância que vocês têm, tá, que você teria que ter, empresários, de fazer essa análise tributária na sua empresa, acompanhar os produtos, acompanhar a curva ABC de produtos. Poxa, Israel, mas hoje eu sou lucro real. Supermercadista, por exemplo, eu trabalho com alíquota zero, monofácil, pensão, diferimento, incidência, vai mudar tudo? Vai mudar tudo. Então vocês têm que saber pela curva ABC do seu sistema, como eu já disse também em alguns vídeos passados, saber qual é o produto que você vende, fazer a segregação desses produtos, que é importante, porque nós da contabilidade podemos passar para vocês de que maneira que vai ser feito esse fechamento. Porque o empresário hoje ele não está sabendo como que vai ser feito esse fechamento. Ele está vendo várias informações sendo jogadas na internet, pesquisa no Google, alguma coisa assim, tá? E a nossa ideia do Virgílio Contabilidade de levar essas informações de maneira simples para vocês, sem falar de muitas leis, como eu já disse em todos os vídeos, tá? Até recebi até uma crítica, pô, consultor, você tem que falar mais bonito, falar de lei. Falei, tá, o empresário, você falar para ele do artigo 410, que fala sobre imposto seletivo, lá no artigo 3º, qual é o produto que vai entrar, que a cerveja vai ter X% lá de aumento mais. O cara vai mandar eu para as Ele quer saber o seguinte, tá, Israel, desse artigo 410, o que vai afetar o meu negócio? É isso que o cliente quer saber. Ele não quer saber de bonitinho, lindo, maravilhoso. Tá? Então, o que ele quer saber é o seguinte, o que vai afetar diretamente o negócio dele. E é essa a importância, é isso que o Virgílio de Contabilidade, na simplicidade, ele traz para vocês. Para que possa ser feita uma análise bem tranquila, bem sossegada, e com isso, logicamente, o planejamento tributário já está atento, já está pronto. Tanto que esse final de ano já temos algumas empresas do lucro presumido que já vão atrentar para o lucro real no ano que vem. São 2 empresas aí que estão nós assumimos no meio do ano, estavam no lucro presumido e já vamos passar para o lucro real no ano que vem. Porque está pagando imposto em demasia, sem ter necessidade. Loucura, tá?
Então é importante que vocês entendam que o planejamento tributário para os empresários é importante. O empresário tem a obrigação de acompanhar junto com o seu profissional de contabilidade o que está acontecendo na tua empresa. Eu estou falando da maneira do empresário administrar, da maneira com que ele administra ao redor dele. Eu estou dizendo que a reforma tributária, ela é ampla, ela vai pegar todo mundo desprevenido. E você, empresário, tem que se atualizar. Por mais que você não queira, desculpa a palavra, saco cheio, tá? Você tem que se atualizar. Porque muitas informações que estão ocultas na tua empresa, a contabilidade ela não sabe. Então você tem que definir isso, você tem que passar essas informações de maneira acuradas, para que a contabilidade de maneira assertiva, ela consiga entender o seu negócio com plenas informações e te passa de que maneira que você vai trabalhar. Porque hoje, mais uma vez, ainda nós conseguimos fazer a escolha de lucro real, presumido ou simples nacional. Futuramente será regime regular, não se falará mais desses 3 regimes aí, ok? Então, ou você opta, ou você aprende o que é o regime regular hoje, e dessa maneira o Virgílio Contabilidade vai te ajudar, tá? Em todas essas esferas de análise. Temos aqui uma equipe de advogados próprios, tributaristas, tá? que estão cedendo as informações junto conosco, para que nós possamos levar as informações de forma assertiva para os nossos clientes. Porque o estudo que nós fazemos é do cliente, não é estudo Google, não, tá? Vai dar no Google lá, minha empresa é do lucro real e eu sou material de construção, o que eu faço? Tá? A inteligência artificial vai te falar, faça isso. A inteligência artificial não entende a cabeça do empresário. A contabilidade, ela tem que entender a cabeça do empresário, para que ela possa munir esse empresário de maneiras corretas, de como trabalhar dentro da legislação, pagando seus impostos de maneira correta e menos impostos, que é o que acontece aqui conosco. O cliente vem para nós procurar que está pagando X, a gente coloca tudo na métrica correta e começa a pagar o imposto de maneira certa, pagando menos, porque é orientado da maneira correta. Então, você é empresário que procura conhecer mais a reforma tributária, entender mais a reforma tributária, procura o Virgílio Contabilidade, procura o consultor, ele vai te auxiliar em tudo, ok? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Procurar o profissional de contabilidade ao qual vocês têm hoje, tá? Para tirar as informações de maneira correta, de maneira assertiva, para que você não se confunda e se complique financeiramente futuramente, ok? Agradeço a todos mais esses minutos aí que passamos juntos nessa semana abençoada por Deus, tá? E mais uma vez, né? Curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva aí no canal e devagarinho nós vamos conquistando cada vez mais clientes, levando mais conteúdo sobre a reforma tributária, sobre planejamento tributário, videoaulas que futuramente já estão sendo preparadas para que vocês possam entender como que vai funcionar a empresa na visão do governo, na visão da Receita Federal, estadual e municipal. Então lembrando, não esqueçam, tá? IBS e a CBS estão aí, ou seja, a reforma tributária. Não adianta mais achar que não virá, que ela virá. Abraço a todos, excelente final de semana, fiquem com Deus.